Deixa eu entrar com o tablet aqui também, porque aí eu consigo escrever alguma coisa se precisar. Beleza, galera? Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez nessa aula? Na verdade, eu tô. Tá, né, Henrique? Isso. É o seguinte, eu criei o Classroom, não coloquei os materiais lá ainda, Sim. mas a aula passada vai estar lá. Eu acho que eu até gravei ela, eu coloco até a gravação dela lá. E aí eu vou colocando sempre os materiais, tá? Esses slides aqui eu vou deixar disponível para vocês lá. Beleza. E as aulas são sempre às sextas-feiras, nesse horário aqui, que é um horário que o Rafael encontrou, que não entra em conflito com nenhum outro horário, né? Para que o máximo de alunos consiga pegar, já que é uma matéria optativa. Beleza? Fechou? Quem está Fechou. aqui já fez a matrícula na disciplina ou ainda não? Eu já. Acho que tá quase no limite, né? Não sei. Eu já fiz, já. Beleza, eu vou começar a gravar aqui. O código do Classroom, ele tá na descrição do nosso grupo, do WhatsApp. Eu não tenho ele de cabeça aqui agora, mas eu coloquei lá na descrição. Beleza, galera. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o concreto e eu falei alguns detalhes sobre o concreto no estado fresco, o que pode causar algumas patologias. E nós falamos bastante sobre o calor de hidratação. Inclusive, eu pedi um trabalhinho para vocês, eu não sei se vocês já fizeram, sobre o calor de hidratação, tá? Tem nos livros lá na minha biblioteca, no SEI, e aí eu vou gerar a atividade para vocês colocarem ela lá. Vou dar o prazo aí até na próxima semana. Hoje, nós vamos falar do concreto no estado endurecido. Então, nós estamos estudando patologias, né? Nós estamos fazendo estudos dos possíveis problemas que aparecem na construção civil como um todo. E eu fiz uma introdução dessa área de estudo das patologias, como que deve ser. Inclusive, nós temos o link do Jamboard, também eu acho que está na descrição do grupo. E esse link do Jamboard, ele tem algumas anotações que nós vamos fazendo lá. Certo? Hoje aqui, estado endurecido do concreto, ou seja, depois que ele já se conformou, né, naquele modelo. Primeiro problema que eu quero falar com vocês é sobre a disforma precoce, né? Sobre a disforma precoce. Eu fui numa obra na quarta-feira, eu acho que eles estão concretando lajes lá. A cada 7 dias eles sobem uma laje do prédio aqui. E esse prédio ele tem 40 pavimentos. Então, a cada 7 dias eles sobem um pavimento. Cada 7 dias eles sobem um pavimento. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que montar a forma do concreto, fazer o concreto, né? Concretar a laje ali. E depois de algum tempo, eles tiram as escoras, já joga para cima e vai subindo. E você tem que saber muito bem o tipo de concreto que você está usando para que você não faça uma disforma inadequada, tá? E a disforma é o primeiro passo, é o primeiro ponto de onde você considera que o concreto esteja endurecido. Ok? Então, você considera ali que o concreto atingiu uma certa resistência de projeto para você retirar as escoras, para você retirar, fazer a disforma desse concreto. Só que, se você
retirar essa escora, retirar essa forma do concreto de maneira precoce, você pode fazer com que apareçam tensões internas não previstas no concreto. Eu já comentei com vocês, o concreto, ele é muito bom para resistir a esforços de compressão. Vocês já viram isso também lá nas disciplinas de materiais, nas disciplinas de estrutura de concreto armado, né, em projetos. Então, nós sabemos que o concreto resiste muito bem à compressão. E nós colocamos o aço, né, fazemos o concreto armado justamente para resistir aos esforços de tração. Só que, por diversos motivos, você pode gerar tensões internas naquele concreto e essas tensões elas vão ser superiores ao que o concreto suporta. E se você gera tensões não previstas nesse concreto, vai aparecer fissuras. O concreto vai entrar em colapso ali, né? Mas como assim, professor? Como assim você consegue gerar esse esforço, né, essa tensão interna do concreto? Porque vocês conseguem enxergar que fazendo uma desforma você gera tensões internas no concreto? Vocês conseguem enxergar como é que acontece isso? Vocês conseguiriam enxergar como é que essas tensões são geradas pela desforma não previstas? Sim, não? Sim. Como seria? Que a forma ela está servindo ali como um apoio para resistir essas cargas, né? Enquanto o concreto ele não tem essa resistência ainda de resistir tudo. Acredito que seja. Olha só, é por isso mesmo, tá? Mas quando a gente pensa aqui nós temos uma laje. E essa laje, ela tem aqui a forma dela. Vou colocar aqui. Se esse concreto ele não atingiu a resistência que você esperava, o que a gente tem aqui, falando de cargas nesse concreto? Tem aqui o peso próprio do concreto. Certo? Nós temos o peso próprio do concreto aqui fazendo uma carga. E esse peso do concreto é 2.500 quilos para cada metro cúbico desse concreto. Se você tira essa forma, precocemente, o que acontece? Essa laje, ela pode sofrer uma flecha aqui, ó. Justamente por causa do peso próprio. E se esse concreto não adquiriu a resistência prevista de projeto ainda, o que acontece com esse concreto aqui? Se a gente olha aqui a fundo nesse concreto, aqui em cima ele está sofrendo esforços de compressão e embaixo esforços de tração, tá? E aí, se você faz essa desforma antes da hora, você pode fazer com que surjam aqui as fissuras, certo? Na parte de baixo do concreto, pelo peso próprio. Mas devido aos choques e impactos que você faz nessa desforma, você ainda pode gerar outras tensões no concreto, e aí esse esforço de tração aqui, se ele for superior à resistência, você gera essas fissuras, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Tem que tomar muito cuidado aqui.
Eduardo, pode falar. Aí, Plínio, só complementando aí, é aí que alguns projetistas falam, né, para não colocar armadura no meio da viga aí, né, no caso, se fosse uma viga. Porque em cima é compressão, né, e embaixo é tração, e no meio fica uma zona em que não tem carga nenhuma, né. É uma zona neutra, né? É uma zona neutra. Então, o que que a gente faz? A armadura, geralmente, ou ela é colocada aqui na parte de baixo, a armadura positiva, né? Quando você tem um estilo desse aqui. Você tem aqui, eu estou falando de uma laje que está apoiada. Essa laje, ela está apoiada aqui nos cantos, né? Certo? Em vigas, essas vigas nos pilares aqui embaixo. E aí, quando você tem uma situação de marquise, é onde acontecem também muitos problemas, né? Muitos problemas, não, muitos acidentes. Na situação de marquise, você tem aqui, ó. Você tem aqui a sua estrutura, vou colocar aqui, ó. E aqui você tem a sua marquise. Só que o que que acontece? Esse peso do concreto aqui, esse peso do concreto está fazendo com que esse concreto ele esteja tentando fazer isso, né? Nesse caso aqui, o esforço de tração, ele não está embaixo, esse esforço de tração está em cima. Então, na marquise, você tem, principalmente aqui, as armaduras positivas, as armaduras negativas. Você vai colocar a armadura sempre aonde você tem momento, né? O momento ali para combater os esforços de tração. Aqui, se você for traçar o diagrama de momento desse caso aqui, o diagrama de momento aqui é assim, né? Certo? E aqui, o diagrama de momento nesse caso aqui é alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Então, aqui, essa zona aqui tem tração, essa zona aqui, compressão. E essa zona aqui, praticamente toda de tração. E aí, se você faz uma desforma precoce numa marquise, vai acontecer simplesmente a queda dessa marquise. Aqui, essa marquise, se ela quebra bem aqui, ó. Ela quebra bem aqui. E aí não tem nenhum ponto de apoio nessa marquise. E aí já era. Então, a desforma, ela é muito importante nesse sentido aqui, tá? Deixa eu só anotar aqui a data. Hoje é que dia? 13? 13 não. 10? 10. 10 de setembro. Certo? Então, pode surgir fissuras. E aí, pode acontecer, inclusive, o colapso. Para você evitar isso, o que você tem que fazer? Obedecer às prescrições, às recomendações de projeto. Certo? Então, se você tiver uma situação mais grave, pode acontecer o colapso real dessa estrutura aqui, certo? Olha só. Aqui nós temos um caso de as escoras, né, o cimbramento aqui, e aqui em cima a forma do concreto. E se você retirar essa forma antes da hora, pode acontecer sim o colapso da estrutura. Então, como que a gente previne isso? Em patologias, é sempre pensando o que causa o problema
né? Vamos lembrar lá. Nós temos que estudar as causas, nós temos que estudar os mecanismos, porque entendendo os mecanismos, nós sabemos como combater ali. E aí, entendendo assim, nós conseguimos prever a situação e fazer da maneira correta, certo? Então, o estudo de patologias, ele é muito importante, porque só aqui você vai ter noção de alguns pontos que você não teria quando está lá construindo, mas quando você sabe identificar os problemas, o que causa os problemas, você já faz da maneira correta. Essas legendas estão boas, hein? Certo. Então, como prevenir? Respeitar as orientações de projeto. Ah, mas eu sou projetista, como é que eu vou fazer isso? Né? Vamos supor que você esteja fazendo o projeto. Como é que você vai recomendar os dias de retirada de escoras? Isso tudo tem a ver com a composição do seu concreto, com o tipo de seu concreto. Então, quando você pedir um concreto, você tem que saber que tipo de concreto é aquele, se é um concreto com alta resistência inicial, se é um concreto que ele que foram utilizados adições, por exemplo, escória de alto forno, e esse concreto vai demorar, endurecer, demorar a atingir resistência, certo? Então, não é qualquer tipo de concreto que você pode retirar as escórias em qualquer época. Dependendo do concreto, com 3 dias, você já pode retirar as escórias e parte delas, né? E aproveitar ali a resistência já quase 60%, 80% da resistência total que vai atingir. Mas isso tudo vem do tipo da composição do concreto, da dosagem do seu concreto, tá? Olha só, esse aqui é um caso que aconteceu no pavilhão da Gameleira, e nesse caso aqui, morreram 71 funcionários. Tá? Eles retiraram as escoras precocemente, retiraram a escora precocemente aqui, e aconteceu o quê? O concreto ainda não tinha atingido a resistência necessária para suportar o peso próprio, né, e outras cargas em cima, e caiu, tá? Então, nesse caso aqui, em 1971, morreram 69 funcionários. Então, é um detalhe que você precisa, sim, ficar muito atento. O que eu vejo hoje, inclusive com recém-formados, ou com o pessoal mais velho de casa também, principalmente quando a gente mexe com obra pública. Eu não sei se vocês acompanharam lá, eu conversei com o Rafael em alguns episódios lá do 12 e 12, sobre obras públicas. Nós trouxemos alguns convidados lá para a gente falar sobre obras públicas. E obras públicas, o que você tem que fazer? Como é que é feita uma obra pública? Geralmente você tem um prazo para obedecer ali, né? Você tem um contrato, e você tem um prazo para obedecer. E aí, você precisa obedecer aquele prazo, você precisa fazer a medição, que é medir o serviço que realmente foi feito para pedir o pagamento que vai ser pago daqui 1, 2 meses. Então, você tem que ficar atento a isso. E o pessoal que faz esse tipo de obra, muitas vezes, tem que correr contra o tempo. O prazo está correndo ali, você tem 1 mês para fazer alguma coisa, e aí, às vezes, a pessoa não entende muito da composição daquele concreto, não soube nem pedir isso para a concreteira, porque se você pedir, você como engenheiro de obra, você que vai fazer o pedido do concreto lá, você avisa para eles e eles já trabalham com isso há mais tempo, eles podem te indicar, tá? Lá tem engenheiros responsáveis que entendem da dosagem do concreto, não precisa ser necessariamente você, mas você tem que saber qual tipo de concreto você vai pedir. Fala, olha, eu quero um concreto aqui, que eu preciso desformar ele em 7 dias, certo? Você tem que ter essa noção de planejamento, né? E aí, o pessoal tende a atropelar prazos e não respeitam os prazos do concreto, e aí pode acontecer esses acidentes, tá? Então, essa retirada precoce do cimbramento, do escoramento, é o primeiro passo, né? Assim, que você entende que aquele concreto atingiu o estado endurecido. Beleza, mas o concreto chegou, então, no estado endurecido. Quais os possíveis problemas que nós podemos ter nesse concreto? Nós temos 3 tipos de agentes, 3 tipos de deterioração,
três tipos de mecanismos de deterioração do concreto endurecido, certo? Nós temos os mecanismos físico-mecânicos, nós temos as ações químicas e nós temos as ações biológicas, tá? Nós temos as ações biológicas do concreto aqui. Então, pode acontecer dessas três maneiras, ou físico-mecânica, ou química, ou biológica. E nós vamos começar falando aqui, ó, hoje de físico-mecânicas. Na próxima aula nós vamos falar de ataques químicos no concreto. E depois nós vamos falar dos ataques biológicos, certo? Esses três mecanismos de deterioração do concreto no estado endurecido. Beleza? Pode continuar? Então vamos. Pode. A primeira delas que nós vamos falar aqui. Vamos falar um pouquinho das degradações físico-mecânicas. Deixa eu só anotar aqui no Jamboard. Isso aqui é... patologias no estado endurecido. Vocês têm o link do Jamboard? Você tem o link o link do Jamboard? Ou não? Não. Na descrição do grupo tem, tá? Deixa eu ver aqui se na descrição aqui tem. Tem na descrição do grupo nosso aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Para quem não tem, tá aí, ó. Porque eu vou fazendo algumas anotações por lá, e aí, quando for importante, quando eu estiver fazendo alguma coisa específica por lá, eu espelho a tela aqui, tá? Mas, quem quiser acompanhar também, pode acompanhar direto por lá, fica melhor. Então, deterioração físico-mecânica. Como o próprio nome diz, é algum efeito físico. Não estou falando ainda de questões químicas, não estou falando de questões biológicas, tá? Em alguns casos, como é o caso aqui de gelo e degelo, nós vamos ter influências químicas, né? Influências químicas que vão gerar processos físicos. Como assim? O que vocês acham que gelo e degelo pode causar no concreto? O que vocês acham que gelo e degelo poderiam causar? Qual tipo de problema? Qual tipo de problema gelo e degelo poderia causar no concreto? Fala, Ricardo, beleza? Galera, seguinte, gelo e degelo, olha só. A gente tem que pensar que o concreto é um material poroso. O seu microfone está mutado, viu, Ricardo? O concreto é um material poroso, certo? O que significa isso? O concreto sendo um material poroso, ele, logicamente, contém vazios dentro dele. Só que a gente tem que pensar o detalhe. Esses vazios acontecem de duas maneiras aqui no concreto, tá? Então, o concreto,
ele é quase como uma esponja, né? Só que uma esponja ele tem mais poros do que material sólido. Mas vamos imaginar assim, o concreto tem poros vazios, né? E esses poros, eles podem ser abertos ou interconectados, ou ainda poros que estão isolados lá dentro, que não são conectados, ou não interconectados, tá? Então, em um volume qualquer de concreto, você tem poros conectados e poros não conectados, certo? E aonde nós temos vazios nesses concretos, o que pode acontecer? Esses vazios podem estar preenchidos com ar ou com água, tá? Ou com parte de cada um. Então, nós estamos falando aqui de gelo e degelo. O problema de gelo e degelo é, imagina que contém água. Imagina que contém água no poro, no vazio fechado desse do concreto, certo? Quando você congela essa água, o que acontece? O que acontece quando você congela essa água? Em locais, não acontece tanto no Brasil, né? Mas quando você congela essa água, o gelo, ele ocupa um espaço muito maior que a água, tá? As moléculas de água no estado sólido contém um volume maior do que no estado líquido. E aí, o que eu já falei para vocês? Se você tem um vazio com água, e esse vazio com água, né, está submetido a temperaturas muito baixas, essa água pode congelar. E se essa água congelar, vai nesse processo de transformação de água no estado líquido para água no estado sólido, para gelo, você vai aumentar o volume. E nesse aumento de volume, você gera expansão por congelamento, tá? Olha só. Olha só, deixa eu ver aqui. Nesse vazio, quando você gera a mesma coisa, é a mesma coisa lá, você tem aqui um volume qualquer de concreto, tá? E nesse volume, você tem alguns volumes de vazios. Esses vazios podem ser conectados ou não conectados. Quando eles são conectados, fica mais simples. Quando eles são abertos assim. Vamos lembrar que isso aqui é só um volume aparente, que você tem um volume maior aqui. Quando esse concreto, que contém água aqui dentro, ele se transforma em gelo, essa água que está aqui dentro, ele vai ocupar um espaço maior. E se ela vai ocupar um espaço maior, gera tensões aqui, ó, nesse concreto, tá? Essas tensões tendem a fazer aqui uma tensão, se essa tensão, olha, sempre pensando em tensão, né? Essas tensões, porque quando acontece esse aumento de moléculas, esse aumento de volume, vai gerar tensão. Imagina, você tem um local muito apertado e essa molécula ali, ela força para aumentar de volume, tá? E essas tensões superiores às tensões de resistência, o que pode acontecer? Fissuras. Fissuras, dependendo da quantidade, né? Dependendo da quantidade. Você tem ali uma grande quantidade dessas fissuras, e aí você tendo uma grande quantidade de tensões, você vai gerar maior fissuração, microfissurações, que você vai perder
vai perder resistência naquele ponto e, dependendo do caso, pode gerar desplacamentos, né? É o mesmo processo que acontece lá da corrosão, tá? Então, olha só, se você tem alguns vazios que tem uma parte só composta de água, essa água ela vai aumentar, ela vai expandir, mas não vai gerar tensão, certo? Agora, se essa parte está ocupando todo o vazio ali, aí você pode gerar tensões. E aí pode acontecer isso aqui, ó. Em locais muito frios, devido ao congelamento da água. Isso aqui já é um concreto no estado endurecido, tá? Eu não estou falando que é a água de amassamento. Como tem poros interconectados lá dentro, vai ter água lá no interior desse concreto, tá? Tem água aqui que vai perdurar por boa parte da vida do concreto. E se essa água congela, dependendo da quantidade de poros que você tem, dependendo da quantidade de água congelada ali, nesse processo de solidificação da água, vai gerar expansão e vai trincar esse concreto todinho aqui, tá? E aí você pode ter tanto fissuração interna, que aí vai diminuir bastante a resistência daquele concreto, ou ainda lascamentos, descolamentos e desplacamentos, certo? Nesse concreto. Isso acontece bastante em locais muito frios, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre gelo e degelo, você tem que pesquisar em bibliografias internacionais. Por exemplo, na Europa, lá eles têm que tomar cuidado, não com a temperatura alta, né? Eles têm que tomar cuidado com a temperatura baixa demais desses concretos, certo? Prevenção. Vamos falar das prevenções. Se eu estou falando que a água no interior do concreto causa esse tipo de problema, como prevenir esses problemas? Vamos lá. Como eu poderia prevenir esses problemas, se eu estou falando que água no interior dos poros pode causar esses problemas? Como é que eu diminuo a quantidade de água lá dentro do concreto? Colocando menos água. É uma. Se é a água que causa a expansão, faz o concreto com menos água, né? E aí, como fazer isso? Nós temos que tentar, ao máximo, diminuir a relação água-cimento do concreto, tá? Esse termo água-cimento, ele nem sempre é o mais adequado, certo? Relação água-cimento. Por quê? Porque em muitos concretos mais tecnológicos, nós substituímos boa parte do cimento por adições minerais, como é o caso da silicativa. E aí, silicativa não é cimento. Então, fica uma relação água aglomerante, tá? Em algumas bibliografias mais detalhadas, mais específicas, você pode achar essa água-cimento sendo chamada de água aglomerante, água ligante, tá? É tudo o mesmo sentido, mas é porque nem tudo ali dentro é cimento. Então, nós temos que tentar diminuir essas relações água-cimento, tá? Tentar diminuir as relações água-cimento. Para hidratar, você tem que tomar cuidado com um detalhe. O cimento precisa de água para reagir. Então, você tem que colocar o mínimo possível, né? Desde que você consiga hidratar esse cimento, porque o cimento sem água também não adianta nada. E o Powders, aqui, ó, em 1949, já falava também de incorporação de ar no concreto, entre 5% e 7%, tá? Incorporação de ar no concreto. Detalhe, incorporação de ar entre 5% e 7%, tá? Você tem que tomar cuidado com o ar no concreto, porque ar não tem resistência. Então, você tem que controlar essa incorporação de ar. Nós temos ensaios para determinar o teor de ar incorporado, tá? Quando você tem um sistema de poros bem distribuídos e com volume adequado, você pode acomodar o crescimento dos cristais de gelo, certo? Então, quando você tem esses poros bem definidos ali dentro, você consegue acomodar essa água lá dentro sem causar nenhum tipo de problema.
E o outro ponto aqui, ó, fazer concretos com adições minerais, né? E é um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, mas a adição mineral, eu mostrei para vocês na aula passada, que na hidratação do cimento nós fazemos alguns compostos, e essas adições minerais, elas vêm para reagir com compostos que não têm resistência e geram outros componentes ali com muito mais resistência. Então, a adição mineral, ela pode ajudar bastante nesse processo. Certo? Alguma dúvida aqui? Pode seguir? Pode seguir? Sim, professor. Não, estou só testando aqui se aí vai aparecer o ponto de interrogação na legenda. Pode seguir? Não. Então, vamos lá. Desgaste superficial do concreto. Um outro processo físico que vai gerar algum tipo de problema ali para você, tá? Essa foto, vocês saberiam identificar de que local seriam esses? Onde é que nós temos mais casos de desgaste, desse tipo de desgaste superficial? Onde é que vocês acham? Barragem. Barragem é uma delas. Por quê? Porque aqui nós temos uma água, aqui, no caso, pode ser um vertedor, algum local que passa, né, uma quantidade de água. Nós temos que pensar que essa água, ela desce aqui, e aqui é um regime de muita turbulência, né? Um regime de muita turbulência. E essa água, ela gera um choque físico aqui com o concreto. Então, nessa área em que tem uma zona de grande turbulência, vai ter naturalmente um desgaste muito grande do concreto, tá? Vai ter naturalmente um desgaste muito grande. Então, em locais de grande movimentação, né, de pessoas, então sempre que tiver algum tipo de atrito entre dois tipos de materiais, nós vamos ter esse desgaste, esse lixamento aqui da superfície do concreto. Então, nós temos alguns tipos de desgaste superficial. Nós temos o desgaste por abrasão, erosão e cavitação. Abrasão, erosão e cavitação. Vocês sabem a diferença entre cada uma delas? Ou é tudo igual? Qual a diferença entre abrasão e erosão em uma barragem? Qual delas acontece? Abrasão, erosão ou cavitação? Olha só. Quando a gente fala em desgaste superficial, nós estamos falando de uma perda de massa da superfície, tá? Quando eu falo de abrasão, eu estou falando de desgaste pelo atrito seco, tá? Pelo ar mesmo. Então, quando nós não temos um desgaste que envolve a água aqui, nós chamamos simplesmente de abrasão, certo? Quando nós temos o desgaste pela ação da água, contendo partículas sólidas e suspensão, nós temos erosão, certo? Então, abrasão é simplesmente atrito com o ar. Erosão é o atrito com a água, só que essa água, ela contém partículas sólidas em suspensão. Por exemplo, em canais de abastecimento, em canais que você está fazendo ali a captação de água, essa captação, ela capta essa água vai passar por canais. E essa água, quando ela passa por esses canais, ela não está tratada ainda. Nesse ponto de canais de interligação ali de sistemas de abastecimento, você tem uma água com alto teor de areia, por exemplo, né, com partículas sólidas. E essa areia misturada nessa água,
ela tem um poder extremamente abrasivo, tá? É como se fosse uma lixa mesmo que ela vai passando no concreto. E aí nós temos o fenômeno de cavitação. E cavitação, ela também envolve a água, tá? Ela também envolve a água. Porém, no processo de cavitação, não é simplesmente as partículas sólidas em suspensão, tá? Eu não estou falando que acontece a abrasão, que acontece o desgaste pela partícula sólida que está ali em suspensão. Quando nós temos água em turbulência, né, nós temos ali uma zona com uma pressão muito baixa. Nós temos uma zona com uma pressão muito baixa naquela zona de turbulência. E essa zona de pressão muito baixa, a água, ela se transforma em vapor. A água, ela se transforma em vapor, porque nós temos a pressão de vapor da água. Isso aí lá de hidráulica, tá? Lá de hidráulica. Tem os conceitos disso lá. Quando essa pressão ela é muito baixa, a água ela se transforma automaticamente em vapor. Só que passou dessa zona de pressão muito baixa, você tem uma zona de pressão muito alta. E aí o que acontece? A água se transforma em vapor e logo em seguida ela estoura. Essa bolha de vapor ela estoura. Então, quando você rompe, quando essas bolhas rompem, acontecem essas microexplosões aí de bolhas. E aí essas bolhas, essas explosões, né, das bolhas, geram essas tensões no concreto, tá? Então é um fenômeno diferente de erosão. Erosão são partículas sólidas em suspensão na água. Cavitação é diferente. Cavitação em regime muito turbulento. Nós temos uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão faz com que a água se transforme em vapor. E logo em seguida, nós temos uma zona aqui de alta pressão. Então, baixa pressão, ela se transforma em vapor, alta pressão, ela estoura, tá? E esses estouros vai fazendo com que ocorram os desgastes bem intensos, tá? Aqui dessa zona, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Depois vocês deem uma olhada, tá? Na parte hidráulica, porque a pressão de vapor da água, por exemplo, para você ferver uma água na sua casa, né? Para você fazer um café, essa água em pressão e temperatura ambiente, essa água ferve, ela vaporiza a 100 graus Celsius, tá? Mas se você diminui a pressão, essa água ela vai vaporizar em uma temperatura muito menor, tá? E aí você pode ter temperaturas até ambientes vaporizando a água. É por isso que acontece isso. Então é só nós lembrarmos lá da primeira, segunda lei da termodinâmica. A pressão, temperatura, né? Pressão, volume e temperatura, elas trabalham em conjunto. Então quando você diminui pressão, você altera também a temperatura de vaporização, tá? Então, em zonas de pressão muito baixa, essa água vaporiza com mais facilidade, e em zonas de pressão muito alta, esses vapores de água, eles estouram, né? E aí acontece esses desgastes. E aqui eu tenho, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. É bem tenso real aqui o desgaste por cavitação. Eu não tenho aqui a imagem. Manda um presente aí, pessoal. Manda um presente aí no chat. Vou registrar aqui. Olha lá. No Jamboard. No Jamboard eu tô colocando lá, tá? Quem tiver lá no Jamboard. Patologias.
Você pode ter alguns fenômenos que são bem... causam uns buracos imensos ali na zona do concreto, tá? Fenômeno aqui de cavitação. Olha só. Aqui é um fluxo de água. Um fluxo de água aqui. E aqui você tem uma zona de turbulência. E logo em seguida aqui essas bolhas que foram geradas na zona de baixa pressão, essas bolhas estouram e essas tensões geram tensões de tração. Tá? Então, olha só, pessoal. As tensões de tração no concreto causam diversos problemas, tá? Nós já sabemos, vocês já sabem lá do básico de engenharia, desde o primeiro período, vocês sabem que o concreto resiste bem à compressão e não resiste à tração. Então, você tem que entender apenas o que você pode controlar para diminuir ao máximo essas zonas de tração no concreto, tá? Porque se você tiver tração no concreto, por qualquer motivo que seja, vai gerar fissuras. E aí, essas fissuras vão ser as aberturas para diversos outros problemas. Certo? Então, boa parte disso é você entender os mecanismos que causam tensões de tração. Você descobriu isso, você consegue sanar boa parte dos problemas. Tá? Então, por exemplo, nós já falamos que a armadura, ela pode segurar um pouquinho, né, a armadura segura esses esforços de tração. Então, se você, por exemplo, fizesse uma malha nessa região para suportar, né, você sabe que ali é uma região que vai ter esforços de tração, por diversos motivos. E aí, se você conseguir reforçar, falar, olha, se eu vou ter esforço de tração aqui, concreto não resiste, vamos fazer de tudo aqui para não... para a gente tentar diminuir isso, tá? Ok? Então, olha só. Esses desgastes superficiais do concreto, quando nós temos abrasão e erosão, nós vemos uma superfície desgastada de maneira uniforme. Então, se você observar um canal ou uma passarela de concreto que muita gente caminha ali em cima, você vai ter um desgaste uniforme, né? A não ser que o pessoal esteja dançando catira ali só num ponto ali, e só esse ponto vai desgastar. Tá? Mas, geralmente, você tem um desgaste uniforme da peça, como um todo. E a cavitação, não. A cavitação é uma superfície totalmente irregular. Então, olha só, interessante. Abrasão e erosão por partículas sólidas. Abrasão por partículas sólidas sem água. Erosão, partículas sólidas que estão presentes em suspensão na água. E cavitação é causada pela água também, só que por outro efeito. Beleza? Ó, desgaste superficial do concreto. Isso aqui é uma zona de uma indústria. E aí, esse piso, por exemplo, que tem uma circulação muito grande aqui de pessoas e de maquinários, né? Pode causar o desgaste, tá? É por isso que quando você vai comprar uma cerâmica, um piso cerâmico, você tem a classificação lá de PEI. PEI, né? O PEI da cerâmica, daquele revestimento. Aquele revestimento, ele indica uma resistência à abrasão, tá? Ele indica uma resistência ao desgaste superficial, tá? Certo? E aqui, no caso de erosão, olha só. Opa. No caso de erosão, em
pés de pontes aqui, ó. Eu tenho um rio, e esse rio, ele vai passando ali naqueles pilares, e vai desgastando, tá? Eu tenho, inclusive, umas imagens, deixa eu tentar achar aqui. Vou tentar achar aqui umas imagens que eu tenho da ponte de Itumbiara, que eu tinha feito na época aí para um TCC. Vou ver se eu acho essas fotos aqui. Dúvidas? Vai mandando aí, galera. Provinha de patologia é meio tensa, viu? Não costumo pegar leve, não. Nem pode. Rapaz, eu pego leve em todas as matérias. Eu pego leve em todas as matérias, velho. Olha aí pra você ver. Metálicas, ontem vocês não tiveram aula. Vocês não tiveram aula. Materiais, ó. De boinha. Olha só. Essa imagem aqui. Da ponte Tumbiara. Essa foto aqui, ó. Olha os pés dos pilares ali, ó. Certo? Uma zona de molhagem e secagem, né? Uma zona de molhagem e secagem aqui, ó. E aí você tem essas zonas abrasivas, tá? Porque o rio é você não tem controle ali. Tem areia, tem sólidos em suspensão. E o rio tá correndo para alguma parte, né? Quase perdi meu drone nesse dia aqui. Aí. Certo? Essa zona, pessoal, de molhagem e secagem de pilares, essa aqui é classe de agressividade, praticamente nível 5, tá? Molhagem e secagem. A parte no interior dos rios, a parte no interior dos rios é classe de agressividade 1, parte submersa. Mas molhagem e secagem, aqui que tá o problema, tá? Aqui que tá o problema. Vamos continuar. Cavitação, olha só o estrago que pode acontecer aqui na cavitação, tá? Esse aqui é na zona de vertedouro, de barragem. E o desgaste é gigante, tá? Isso aqui não é exagero, acontece mesmo. Vocês podem notar que até tem umas armaduras aqui, né? Tem até umas armaduras aqui, mas a violência dessa água, a turbulência é tão alta, a pressão baixa tanto aqui, e acontece muito esse fenômeno, tá? E esses problemas aqui não acontecem só aqui não, tá? Eu já mostrei para vocês, em máquinas hidráulicas também acontecem isso, em bombas, bomba para puxar a água, né, para bombear ela tem que gerar uma pressão quase que negativa ali, para a água vir, para depois gerar a pressão positiva. Então, as pás das máquinas hidráulicas também acontecem isso. Olha aí. Olha o buraco. Olha o buraco causado aqui, tá? Vai, isso é exagero e tudo mais. Dependendo da tensão que você causar, essas microfissurações, elas vão só expandindo, né? E aí, se você não cuida, imagina, você tem uma área que está sofrendo, aqui esse fenômeno. E essa área, se você não toma cuidado com essa área, ela só vai aumentando. E quando você vê, já está todo lascado ali na sua região. Certo? Como prevenir? Vamos lá. Estou falando de concreto, não estou falando de piso cerâmico. Concreto.
desgaste superficial, olha, se você entender o mecanismo, você consegue trabalhar no prognóstico e trabalhar ali na prevenção. Nós temos agregados que são muito resistentes ao desgaste, tá? Como é o caso do basalto e do gneiss. Nós temos dois casos aqui. Nós temos, isso aqui são tipos de pedras, né? Em britas, você tem os tipos de rocha, os tipos de brita. Tipos de brita, pessoal, não é simplesmente brita 0, 1, 2, etc, não, tá? Não é simplesmente isso. Isso é só caracterização de tamanho. Mas o tipo, se você entender o tipo, o material daquela brita, a natureza daquela pedra, você consegue melhorar e muito a resistência do seu concreto, certo? Então, você trabalhar com pedras, se você entender a natureza dessas pedras que são mais resistentes a desgastes, você consegue melhorar isso. Outra coisa, reduzir relação ao cimento. Vocês já repararam? Isso aqui, ó, a água no concreto é um grande vilão, tá? A água no concreto é um grande vilão para praticamente todos os problemas, certo? Por quê? Quando você põe uma grande quantidade de água no seu concreto, boa parte dessa água vai evaporar. E aonde era água, vai ficar vazio, vai ficar sem nada, né? E a resistência do vazio é desprezível. Então, quanto mais água você mistura ali no seu concreto, mais poroso esse seu concreto vai ficar, e quanto mais poroso, menor a resistência desse concreto para praticamente todos os efeitos que a gente estuda aqui. Realizar cura úmida. Por que que a cura úmida aumenta a resistência superficial do concreto? Por que que a cura úmida aumenta a resistência superficial do concreto? Por quê? Vocês já tiveram aula de tecnologia das construções. Dosagem. Por que fazer cura úmida? O que que é a cura do concreto? Vou anotar aqui para colocar na prova. Cura do concreto. Desgastes superficiais. Uma das prevenções. Relação à água e cimento. Estou escrevendo no Jamboard, tá? Daqui a pouquinho eu volto para cá. Cura do concreto. Cura úmida, tá? Não é só. Galera, muita gente não dá moral para a parte de materiais, para o entendimento dessa área de hidratação do cimento, tá? De dosagem do concreto, do tipo de rocha que você vai colocar ali, da granulometria. Por que que isso é muito importante? Você só tem que entender uma coisa. Você está mexendo com o concreto. O que vai ali dentro e como acontece o processo ali, vai interferir para o resto da vida útil dele, tá? E quem constrói sabe que boa parte do dinheiro, boa parte do valor investido está no pós, tá? No pós-obra, não é nem na construção. Na construção você tem um valor seco lá, um valor fechado, mas o que você vai gastar mesmo é com pós-obra, certo? E aí, para você entender dos problemas, você tem que entender do material que você está usando. Então, imagina só, você quer mexer com marcenaria, mas você não sabe os tipos de MDF que você trabalha, você vai ter problema. Você quer mexer com qualquer tipo, você quer ser DJ e não conhece o tipo de equipamentos que você está operando, né? Então, assim, tudo nós precisamos encontrar, nós precisamos conhecer os materiais. Então, essa parte de hidratação, essa parte de composição do concreto vai explicar, vai
abrir sua mente para boa parte dos problemas que acontecem lá na frente, certo? A cura nada mais é do que você evitar com que a água que você estudou, que você planejou para estar ali, você quer evitar com que aquela água ela saia muito rápido. Por quê? Porque o cimento precisa de água para hidratar. E se essa água ela sai dali e não cumpriu com a função dela de hidratar o cimento, você vai estar deixando o cimento ali sem hidratar, e o cimento sem hidratar é só um pó sem resistência nenhuma. Tá? Então, quanto mais você impede essa saída rápida de água, mais esse cimento hidrata, mais você cumpre com o papel ali da água no concreto de formar os compostos resistentes, certo? Então, se você calculou, sentou a bunda na cadeira lá, fala, olha, eu preciso de tanto de água, aquela água, ela tem que ficar lá até o final do processo, tá? Então, quanto mais controlado é seu concreto, mais cuidado você tem com relação à cura, certo? Eu tenho aqui no meu mestrado, depois eu vou trazer para vocês as diferenças, os resultados entre um concreto com cura e sem cura, tá? O mesmo concreto, exatamente o mesmo concreto. Um foi deixado ao ar livre e o outro foi curado, foi realizada a cura úmida nele. Como é que é realizada a cura úmida? Você joga água ali, deixa ele imerso na água praticamente para hidratar completamente o cimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui depois, me lembre. Então, a cura úmida, ela vai aumentar a qualidade do seu concreto em qualquer coisa que você fizer, tá? Então, percebam que alguns detalhes, eles são importantes em todos para prevenir todos os problemas. Relação água-cimento baixa, cura úmida, aumenta a resistência do seu concreto em tudo que você vai fazer. É por isso que quando chega o caminhão betoneira na sua obra e os caras jogam a água lá para dar uma amolecida nele, né? Ele ali pode estar ferrando com boa parte da vida útil do seu concreto, tá? E o desgaste, como é que eu previno a cavitação? Essas prevenções aqui servem para abrasão e erosão. Para cavitação, você vai fazer as mesmas coisas de abrasão e erosão, só que tem um detalhe a mais aqui. Porque, como eu falei, que é a turbulência de água que vai gerar aquela cavitação, que vai gerar aquela zona de pressão muito baixa, que vai vaporizar a água, e essa água vai estourar, né? Ali na frente vai acontecer isso. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a psicologia reversa da coisa aí, né? Se zonas de turbulência geram isso, o que você tem que evitar? Você tem que fazer de tudo para evitar zonas de turbulência. Como é que você evita zonas de turbulência? Evita os degraus e desníveis bruscos na sua estrutura, tá? Onde você tem fluxo intenso de água, evita degraus bruscos. Tem alguns locais que a gente faz desníveis, faz degraus, justamente para quebrar a pressão da água ali, tá? Em zonas de abastecimento, zonas de esgotamento de água, a gente faz isso. Só que, se você fizer degrau muito brusco, desníveis muito bruscos ali, você vai gerar uma turbulência muito grande, né? Vamos pensar lá em hidráulica de novo, Um joelho de 90 graus, ele perde muito mais carga do que um joelho de 45 graus, porque a zona de turbulência ali ela é maior, tá? Então, quando você diminui essa zona brusca, você consegue diminuir também essa zona de turbulência, tá? Se você tem menos zona de turbulência, você vai ter menos zona ali de baixa pressão, alta pressão, e aí aquela água vai passar sem muitos problemas, tá certo? Dúvidas? Alguém está com dúvida? Beleza. Falamos aqui de desgastes superficiais, quantas horas? 3 e 4, mais 10 minutos. Deixa eu ver aqui quantos slides nós temos. Certo. Eu vou só introduzir essa parte de incêndio, tá? Mais 5 minutos aqui.
porque aí eu deixo ela para a próxima aula, tá? Nós precisamos entender alguns mecanismos aqui de concreto submetido ao fogo. Recentemente, nós tivemos um incêndio ali no Hot Park, né? Vocês lembram? Em uma das cozinhas lá, pegou fogo, e aí a gente foi até chamado para fazer uma avaliação lá. Mas acabou que não deu certo. Só que concretos em situações de incêndio, eles têm algumas particularidades, certo? Então, quando as estruturas de concreto armado elas são submetidas a incêndio, não é simplesmente você limpar ali a fuligem, né? Limpar ali o prejuízo e seguir a vida normal, não, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado. É claro que concreto, ele resiste um pouco mais ao incêndio, ao fogo, do que as estruturas metálicas, certo? Mas nós temos que tomar cuidado. E para isso, nós temos que aprender, inclusive, nós temos que relembrar algumas propriedades do concreto. Por exemplo, o concreto, ele tem um calor específico entre 840 e 1170 joules por quilograma graus Celsius, tá? Alguém lembra o que é, qual a definição de calor específico? Alguém lembra a definição de calor específico? Alguém sabe? Não, nós temos um calor que é gerado pelo concreto, o calor, né? Mas o calor específico, todos os materiais têm essa propriedade de calor específico. Mas o calor específico do concreto, joule é unidade de trabalho, né? Joule, não é? Calor específico é uma propriedade de todos os materiais, pessoal. É uma propriedade de todos os materiais. É uma grandeza física que define a variação térmica quando ela recebe uma determinada quantidade de calor, tá? Qual é a variação térmica daquele material quando ela recebe uma determinada quantidade de calor? Então, nós temos, por exemplo, quando você está aquecendo, imagina só, qual material tem maior calor específico? O aço ou o concreto? Qual material tem maior calor específico? Aço ou concreto? O aço. Por que vocês acham? O metal, o aço, ele esquenta mais fácil, mais rápido do que o concreto. Alguém? O que mais? Ó, vamos lá. Vamos lá na definição da coisa. O que significa esse valor aqui? 840 joules por quilogramas graus Celsius. Esse valor aqui, ele significa um detalhezinho aqui. Vamos aí. Ele está falando para nós que, para variar o concreto em 1 grau Celsius, para variar a temperatura do concreto de 1 quilo de concreto em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer essa energia aqui, ó. Então, eu tenho 1 quilo de concreto. Eu quero aumentar a temperatura do concreto em 1 grau. Eu tenho que fornecer 840 a 1170 joules, tá? São propriedades de
de todos os materiais. O calor específico do aço, ele é menor do que do concreto. Por quê? Eu preciso de fornecer menos energia para variar a mesma quantidade, né, do aço em uma determinada temperatura, certo? Quanto maior o calor específico, mais trabalho eu tenho em variar a temperatura daquele material. Então, o calor específico do aço, ele é menor do que do concreto. Por quê? Justamente porque ele varia mais rápido, varia mais fácil, tá? É o contrário do que eu pensei, então, que eu pensei que quanto maior o calor específico, mais fácil de aquecer. É o contrário. É só você imaginar aqui na unidade, ó. Para variar em 1 grau Celsius, 1 quilo, né, eu preciso dessa energia aqui. Então, quanto menor a energia que eu precisar para variar a temperatura do material, mais fácil ele se aquece, certo? Condutividade térmica, que é a capacidade de condução de calor. A condutividade térmica do aço é muito mais alta, né, do que a do concreto, certo? Vou mandar uma foto pro Tim, respostar. A do aço está aqui, ó. Olha só, a condutividade térmica do concreto, 0,0036. E a do aço. A gente tem que pensar, ó, um dos materiais refratários, que não conduz bem a temperatura, né, é o quê? É a argila, né? Nós temos vários materiais refratários em barro, em argila. Os fornos, os tijolos são de barro, são de argila. Os fornos, boa parte dos fornos eram de barro, né? Porque ela segura o calor ali, mas ela não conduz calor. Então, o aço, olha só, o aço é 81 watts por metro. E aqui a condutividade térmica do concreto é 0,0036, tá? 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes, mais de 20 mil vezes maior a do aço em relação ao concreto. Difusividade térmica é o quê? A velocidade de variação de temperatura. Então, ela está relacionada com calor específico aqui, né? Aqui eu tenho a quantidade de energia que eu preciso empregar no material para variar a temperatura, e aqui a velocidade dessa variação de temperatura do material, certo? Olha só, a do concreto é 0,46 e a do aço é 23. Então, nós temos aqui 150 vezes mais, né, do concreto do aço em relação ao concreto, certo? Então, 50 vezes mais. E o coeficiente de dilatação, né? Qual seria o coeficiente de dilatação do concreto? É uma coisa também que que a gente tem que entender. Por quê? Quando o concreto está submetido ao fogo, todos os materiais, quando aumentam a temperatura, eles tendem a expandir. E aí, nessa expansão, você pode gerar fissuras, você pode gerar tensões, tá? Então, para entender, pessoal, o concreto submetido ao fogo, nós temos que entender como é que se comportam todos os materiais que fazem parte, que compõem o concreto armado, tá? Desde a água, a pasta de cimento, os agregados, até o aço, certo? Então, nós temos que entender o que é o concreto armado e daqueles materiais que compõem o concreto armado, como é que cada um deles vai reagir a elevadas temperaturas. Quando eu falo de incêndio, eu estou falando aí de temperaturas de 500, 600, 800 graus Celsius ou até mais, certo? Então, não é uma temperatura de Goiânia, por exemplo, que é quase a temperatura de um incêndio, né? Mas é a temperatura bem elevada. Certo? Eu vou parar por aqui. A gente tem um rolezinho aí para entender o concreto submetido ao fogo. Tá certo? Mas nós já tivemos muitos casos no Brasil. Nós já tivemos muitos casos no Brasil aqui, ó.
edifício Andraus, em 1972. Em 1972, esse edifício aqui que pegou fogo. Nós temos o famoso caso do edifício Joelma, o edifício Joelma, que pegou fogo também, tá? Nós temos casos ali do TRT aqui em Goiânia, né? Vocês lembram desse caso? Foi em 2015, do TRT em Goiânia, certo? Pegou fogo também. Então, tem alguns casos que a gente tem que tomar cuidado. Aqui no TRT de Goiânia, olha, fizeram demolição e reforma de boa parte da estrutura, tá? Então, não é simplesmente você apagar o fogo e seguir a vida normal ali, não. Certo? Nós temos alguns detalhes aqui das obras do TRT de Goiânia. Olha só. O que o fogo gerou ali. O fogo desplacou boa parte ali das estruturas de concreto, então tem que tomar muito cuidado. Beleza? Mas na próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais desses mecanismos aí que fazem essas deteriorações aqui do concreto armado submetido ao fogo. Ok? Dúvidas? Tem que parar por aqui. A aula nossa é só meio período, né? Deixa eu finalizar a gravação. Sexta-feira, hein? 2 horas da tarde. Até que teve muita gente aqui, ó. Bateu o recorde. 17 pessoas. Ó, quem quiser comprar, tá? Tô vendendo caneca Stanley. Rapaz, nem te conto como é que eu consegui isso aqui, não. Coloca eu pra fazer essa história disso aí, moço. Dinheiro também. Eu coloquei gelo nessa bicha aqui, ó. 9 horas da manhã. Até agora tem gelo. Menino, velho. Vou pegar uma pra mim também. Galera, mandou presente aí no negócio? Vou mandar o Pix aqui também, você já pode mandar aí, tá? Quem tá aceitando. Tem que pagar a caneca, né? Freire, Oi. o Eduardo pediu para avisar que ele saiu da aula porque precisou no serviço dele. Quem? O Eduardo. Eduardo? É. Beleza, tá avisado. Presente aonde, professor? No chat? Manda no chat aqui, ó. Eu vou colocar. E aqui o negócio é o seguinte, ó. Deixa eu. Cadê o Jumbo nosso aqui? Ó, aqui, pra quem. Nós temos um caderninho aqui no Jumbo, ó. Opa, cancela. Professor, depois você podia repetir sobre o trabalho, que é para a gente entregar, que eu estou meio perdida. Tá. Na aula passada eu falei sobre a hidratação do cimento. A hidratação do cimento, tá? Essa parte do calor de hidratação é muito importante. Então eu vou colocar no Classroom lá. Aqui, ó. Tem um caderninho aqui, ó. Tanto que eu sou gente boa. Já vou montando um caderninho para vocês, ó. Certo? Esse caderninho aqui vocês têm acesso. Já tem, ó. E aqui eu já coloco ali a presença sua aqui, que aí não tem desculpa. Eu não tô conseguindo acessar aí. Não tá conseguindo? Manda o link para mim, por favor. Eu mandei no, deixa eu ver aqui. Mandei no chat aqui. É porque apagou todas as mensagens. Ah, tá. Aguenta aí então. Tá aí no chat aí. Sextou, né? Sextou, só tenho que trabalhar agora até 10 horas da noite, mas sextou. Ô, Ricardo, e as obras lá, como é que tá?
Oi, tá bom, cara. Hoje teve licitação de uma ponte lá em Crixás. Foi bom. Bom, deu bom lá? Deu bom, ganhou a licitaçãozinha boa, obrinha boa. Bom. Isso aí, vamos lá, né? Ô, como é que é o trabalho aí que tem que fazer? Que Eu vou eu colocar já lá perdi. no. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar no Classroom, bem aqui, ó. É que o meu login ficou pronto, era 2h20. Aí foi a hora que ficou pronto, eu já entrei na aula. É umas 2h30, mais ou menos. 2h30. Ah, não, tranquilo. Tem o. Tem essa. O Classroom lá, ó. E no Classroom eu coloco tudo aqui para vocês. Eu criei agora, não tem nada aqui ainda, tá? Mas, por exemplo, deixa eu abrir aqui um qualquer aqui. Eu coloco aqui todas os conteúdos, certo? Todos os conteúdos aí para você acessar e tal. E aí as atividades que eu coloco, as atividades você responde por aqui mesmo. Beleza? É só entrar aí e mandar a atividade. É nesse aplicativo que você falou aí agora, já. É no Classroom. Beleza, galera? Então é isso. Tá? Qualquer dúvida.
fazendo aí dimensionamento de estruturas. Quando eu passo aqui para esse conteúdo, quando eu passo por esse conteúdo aqui com vocês, aí isso não é específico para estruturas de madeira.